Não é bem um diário, porque, bem, teria que ser diário. E não vai ser diário. Isso daqui também não é um boné Red Pill, é da equipe Rocket. Fiquei muito triste quando eu li um comentário perguntando se esse boné era um boné Red Pill e por que eu estaria usando ele. Eu nunca mais olhei pra esse boné da mesma maneira, mas eu não posso deixar um comentário manchar o nome da equipe Rocket dessa maneira. Então aqui estou eu. Olá, tudo bem? Eu sou o Luba. Eu tô chegando a mais ou menos 1 ano e meio depois de ser diagnosticado com TDAH, começar o tratamento, tomar remédio bonitinho, continuar com terapia. Isso significa que eu passei mais de 30 anos da minha vida fazendo as coisas de um jeito e pensando de um jeito, e que muitas coisas que eu fiz foram um pouco sofridas e eu não sabia o porquê que eu fazia as coisas do jeito que eu fazia e porquê que eu sofria depois. Acho que eu finalmente tive uma resposta do porquê que eu fazia certas coisas, certo? Por que eu era tão impulsivo? Por que eu não conseguia parar quieto num lugar ou num trabalho ou num relacionamento, seja de amizade ou amoroso? Por que eu vivia desistindo de tudo? Ou gastava muito dinheiro focando ou melhor, hiperfocando em uma coisa que eu queria fazer e depois de, sei lá, 2 semanas eu simplesmente desistia e o resto ia todo pro lixo, e isso trazia outros tipos de prejuízos na minha vida. Não só financeiro, obviamente, mas enfim, não é legal olhar pro passado e ver um monte de conquistas inacabadas. Não é divertido? Pra ser sincero, eu não me importo tanto assim hoje, mas um dos motivos que eu não me importo é justamente porque eu sei o porquê que eu agia daquela maneira. Muita coisa de TDAH, mas vamos ser sinceros, muita coisa de Lucas também. Todo ano é a mesma coisa. Chega dezembro e eu me sinto nostálgico, eu me sinto filosofando além da conta, mais do que eu já faço. Famigerado overthinking, né? Pensar demais nas coisas, ou também sofrer por antecedência, ou ficar se questionando demais quando alguma coisa não tá bem na vida. Enfim, tenho certeza que muitos de vocês se identificam com isso. Só que esse ano, dezembro tá batendo de um jeito diferente, talvez porque o meu ano foi completamente diferente. Eu casei, eu viajei 2 vezes, eu tirei férias, eu me mudei e depois me desmudei. E aí agora eu não sei se eu quero me mudar de novo. Na verdade, eu quero me mudar, eu só não sei pra onde agora. E quando eu falei que eu passei mais de 30 anos fazendo as coisas de um jeito e, enfim, pensando de um jeito, significa também que agora eu me questiono um pouco sobre as coisas que eu faço. Graças ao tratamento, eu tô fazendo as coisas com mais calma, pensando um pouco melhor, eu tô sendo muito menos impulsivo, meus hiperfocos estão muito menos, não sei se destrutivos é a palavra certa, mas menos ansiosos, talvez. Também tô menos ansioso. Eu tô mais feliz, de uma maneira geral, falando. Eu tô feliz, eu sou feliz. Só que quando eu vou tomar uma decisão, eu fico pensando se eu não tô sendo impulsivo. E aí, quando eu tomo a decisão e, na verdade, um tempinho depois eu me arrependo, eu fico me questionando se a decisão que eu tomei foi impulsiva ou a minha vontade de largar tudo que eu tinha decidido ali, né? Se a minha decisão é impulsiva de largar tudo agora. Tem vários Lubas na minha cabeça discutindo um com o outro, assim. Bacana. E um dos meus alvos, melhor dizendo, de nostalgia, por mais estranho que pareça, é esse canal, meu canal, Luba TV. Por que eu sinto saudade dele de um jeito meio nostálgico? E eu fiquei refletindo sobre isso durante, sei lá, uns 10 dias. Eu tava querendo fazer esse vídeo já faz um tempinho, mas eu fiquei refletindo por que eu tava me sentindo assim. E na verdade, eu cheguei à conclusão que é porque eu sinto como se tivesse alguma coisa, como se fosse uma barreira, mas que eu mesmo coloquei entre eu e esse canal. E quando eu falo esse canal, na verdade, é entre vocês. Não é o objeto que eu tô falando, né? Não é um negócio. Tô falando de vocês, na verdade. E eu sinto que eu coloquei essa barreira justamente pela minha indecisão de que tipo de vídeo fazer. Ou será que eu conto isso em vídeo? Será que eu não conto isso em vídeo? Será que eu abro muito a minha vida? Ou será que eu devo segurar um pouquinho, me expor demais? Será que quando eu me expus no passado, essas consequências aqui que eu sofri, será que foi porque eu tive a impulsividade de me expor demais? Enfim, eu comecei a me questionar. Isso já desde o início do ano. Claramente eu deixei muitos questionamentos de lado, porque eu me divirto fazendo o que eu faço, mas hoje eu tô olhando pra trajetória desse canal aqui, pelo menos, esse ano, e eu sinto que eu fui... Eu não sei se negligenciar é a palavra certa, se eu fui negligente, mas eu acho que eu fui... Também não sei se a palavra certa é sincero, porque eu nunca menti pra vocês. Distante. Acho que essa é a palavra certa. Eu acho que eu me distanciei, e aí agora eu tô me sentindo assim, meio estranho. Sabe quando você não vê alguém por muito tempo, e aí vocês vão conversar e... o aperto de mão é meio estranho, ou alguém vai fazer assim e você vai pra um abraço, sei lá. Essa sensação que eu tô gravando esse vídeo. Fazia tempo que eu não me sentia assim.
na verdade. Costumava dizer no passado que se você gravava um vídeo e você se sentisse pelado, né? Tipo, no sentido de você estar sendo sincero e verdadeiro, é porque você tá no caminho certo. E não que eu não tava sendo sincero ou verdadeiro, eu só não tava me dando as oportunidades pra ser sincero e verdadeiro, talvez. Tô enrolando demais. O ponto é que eu tô com saudade de vocês. Esse ano foi montanha-russa de emoções e literalmente montanha-russas físicas. Uma hora eu tava num lugar, outra hora eu tava no outro. Em um momento, esse ano eu fiz um Veda, Vlog Everyday April, em que eu praticamente falei de tudo que eu tinha pra falar sobre mim e fiz tour sobre, melhor dizendo, tour da nossa casa, minha e do Léo, que a gente se mudou pra Floripa. E aí, de repente, eu parei. Teve um gap ali no meio, porque eu tava com medo de entrar em burnout de novo. Eu tava sentindo sintomas de burnout, então eu simplesmente entrei de férias e avisei, né? Ó, tô entrando de férias e tal. Fiquei o mês de junho fora. E depois, quando eu voltei, eu fiquei meio, sei lá, nesse diário, não diário de TDAH. Sim, essa foi só a introdução do vídeo. Eu queria quebrar essa barreira, sabe? Que eu tô sentindo entre eu e vocês. Que, na verdade, essa barreira só existe dentro da minha cabeça porque eu coloquei ela ali. Então, eu vou tirar ela. Só que vocês vão assistir eu tirando ela. Pode ser, então? É isso aí. Esse silêncio constrangedor foi a vinheta, bora. Eu quero contar um pouco da minha vida esse ano pra vocês, coisas que eu não contei aqui nesse canal, ou coisas que eu não contei em lugar nenhum na internet. Primeira delas é, vamos falar do elefante azul na sala, que é o pseudo burnout que eu tive. Todo mundo que falou que eu provavelmente ia entrar de férias depois de fazer um vídeo por dia no mês de abril, além de fazer outros vídeos pra esse canal, seja reacts e gameplays e afins, vocês estavam certos. Eu ia precisar de um tempo pra me recuperar, porque eu me coloquei pra fazer um projeto que, na verdade, eu não queria fazer o Veda. Não significa que eu me arrependi de ter feito, tá? Presta atenção. Eu e o Léo íamos viajar em abril. Eu ia tirar férias em abril. Tava programado desde, sei lá, metade do ano passado. Só que não rolou essa viagem. E o que eu fiz? Ao invés de viajar, trabalhei o triplo. Por quê? Eu programei férias porque eu tinha trabalhado bastante em novembro, dezembro e janeiro. Eu trabalhei bastante em novembro. Desculpa. Porque eu ia viajar, eu trabalhei bastante em novembro, dezembro e janeiro. Então eu sabia que eu ia descansar, pelo menos. Mas aí, alguma camada dessa cabeça, eu pensei, bom, já que eu não vou trabalhar... já que eu não vou entrar de férias e vou viajar só em junho, por que eu não dou um gásinho a mais aqui? Não precisava ter feito esse gás todo. O motivo de eu estar tanto tempo no YouTube, eu tenho vários motivos, mas o principal deles é que eu não devo horário pra ninguém. Eu não gosto de ter um cronograma, eu nunca gostei. Eu nunca gostei de cumprir horas. Eu sempre gostei de ter uma janela de tempo no meu dia em que eu pudesse fazer meu trabalho e uma janela de tempo em que eu posso fazer minhas coisas, meu lazer e tal. Por que eu me obriguei a fazer uma coisa que eu não queria fazer? Entende? Meio que talvez eu tenha me auto-sabotado ali. Então esse foi o princípio de quase burnout. Eu lembro especificamente num dia em maio que eu tirei um dia pra gravar 3 vídeos e eu gravei o primeiro e aí eu fui conversar com o Léo e falei, eu não consigo mais, preciso parar. E meu corpo inteiro doía, sabe? Eu sentia meio que minha mão tremendo, eu sentia o meu corpo tremendo. Foi bem no meu aniversário, inclusive. Eu falei, eu vou parar, eu preciso dar um tempo à cabeça. Preciso entender o que eu quero aqui. Preciso descansar um pouco. Eu não quero ficar 5 meses de novo afastado, sem trabalhar, porque eu gosto de fazer o que eu faço. E isso também aconteceu num período, e a gente vai pro segundo tópico. Primeiro, burnout, ou quase burnout. E segundo, que é a transformação que eu tentei fazer no meu YouTube no geral. Gravar vídeo é a parte mais fácil, pra mim, sinceramente. Agora, o que mais me cansa, o que eu não gosto de fazer, o que eu odeio, na verdade, é administrar canal. Então, tem tanto trabalho que vai por trás de ter um canal no YouTube que eu nem sei por onde começar, mas muito tempo é desprendido na organização, nos metadados e títulos e thumbnails, porque eu quero fazer uma coisa decente, mas eu tava me atropelando, tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, quando você tem vários canais e você posta, sei lá, múltiplos vídeos por dia, por mais que eu tenha uma equipe, eu gosto de estar por dentro das coisas e chegou num momento que eu já não queria mais estar por dentro das coisas. Então, pra mim, esse foi um grande sinal de que eu não tava mais me divertindo tanto assim quanto eu achava que eu tava me divertindo. Por exemplo, tinha vídeo que o meu editor editava e ele postava, ele subia no canal pra eu assistir, aprovar, dizer, não, vamos postar e tal. A edição tá certinha, como eu quis e tal, enfim. Chegou num ponto em que eu não queria mais ver. E esse foi o primeiro sinal vermelho. Porque se eu não quero ver os meus próprios vídeos, tem alguma coisa errada. Se eu não tô
feliz o suficiente com o meu produto, digamos assim, como é que eu vou entregar ele pras pessoas, entende? Então, esse foi o primeiro sinal vermelho e o motivo do porquê que eu quis unificar os meus canais. Então, a gente vai pro ponto 3. Eu comecei a postar tudo num canal só e não falei pra ninguém. Eu não comuniquei vocês sobre essa mudança. E eu acho que esse foi minha primeira atitude pra colocar um muro nessa barreira que eu mesmo criei. Porque eu sempre comunicava tudo. Sempre fiz o que eu tô fazendo agora, que é só papear e contar, que eu gosto disso. Mas por algum motivo eu não fiz. Então, por um tempinho ali, talvez uns 2 meses, ou até um pouco menos, talvez, eu comecei a fazer reacts aqui no canal, reacts mais diretos, como eu faço no Luba TV Lives. Comecei a postar um ou outro gameplay, como eu fazia no Luba TV Games. Comecei a fazer uma outra live aqui no Luba TV também, como eu fazia no meu canal, como eu faço no meu canal da Twitch, twitch.tv/LubaTV. E comecei a meio que misturar os conteúdos e fugir um pouco da fórmula Oxi, quartas Reddit, Oxi, quartas Reddit, Oxi, quartas Reddit. Só que o problema foi que esse quase burnout aconteceu justamente nesse período. Então, nem deu tempo pra eu ver ou entender se eu tava curtindo fazer isso, se ia ser bom fazer tudo num canal só. Continuar com as lives, talvez, na Twitch, só filtrar um pouquinho melhor qual conteúdo entraria aqui no Luba TV ou não, no YouTube, no caso. Não deu tempo de eu testar. E aí, lá em julho, quando eu voltei a postar vídeo, eu mudei de ideia. Eu voltei a fazer lives, postar no Luba TV Lives, os cortes de lives, não só reacts, mas tem algumas outras coisinhas também. E o Luba TV Games eu deixei parado mesmo, porque eu não ia conseguir postar no Luba TV Games séries longas, ou eu não ia conseguir jogar por muito tempo, porque eu já ia viajar de novo logo em seguida, que foi a viagem do Japão, pago pela Pokémon Company, que foi um puta sonho. Não tava nos meus planos voltar com tudo para o Luba TV Games. E esse é um outro problema também, que eu tenho desde pequeno. Isso não é de TDAH, é é de Lucas mesmo. Ou é 8 ou 80. Go big or go home, basicamente. Enfim, o que eu quero dizer é que eu tomei essa decisão de unificar tudo num lugar só que eu não falei pra ninguém. E aí depois eu desfiz essa decisão, voltei a postar em outro canal e também não falei pra ninguém. E aí isso contribuiu pra ficar uma coisa meio, sei lá, uma sensação meio estranha aqui, eu acho. Não sei. Ou eu me senti assim, né? Não tô falando por vocês, tô falando por mim. Como eu falei, o primeiro tijolo ali dessa barreira invisível. Então, estamos em que data? Estamos em julho. Certo? Vamos pro ponto 4 ou 5. Já me perdi, vou pedir pro Kaique enumerar aqui. Aí depois a gente vai fazer bonitinho também com os timestamps. Vai ser legal. Até porque eu tô falando aqui já faz uns 20 e poucos minutos. Tem mais um... Já passamos da metade, pelo menos. Em julho, eu e o Léo nos remudamos pra Tubarão. Por quê? Morando em Floripa, a gente percebeu algumas coisinhas um pouco complicadas lá na casa, que precisariam de reforma. Aquela casa é muito antiga, ela tem uns 40 anos, no mínimo. Tem mais de 40 anos, na verdade. Então começaram a aparecer certas coisas que a gente precisaria, enfim, gastar um dinheiro e sair de lá por um tempo pra reformar. Pouca coisa. Não é tanta coisa assim. Mas envolvia portas, janelas e afins. Então, para reformar porta e janela, o ideal é que você não esteja morando no mesmo lugar. A gente chegou final de julho, a gente chegou final de junho de viagem, 1º de julho a gente estava aqui e as nossas coisas estavam em Floripa ainda. Fomos para Floripa, a gente organizou tudo que era pro frete trazer para cá, computador, roupa, basicamente quase tudo, menos, sei lá, geladeira, fogão, enfim, essas coisas, sofá, televisão e tal. E aí eu comecei a agir por impulsividade de novo. E eu comprei coisas aqui pro apartamento. Até porque a gente ia voltar pra Floripa, então não fazia sentido, enfim, tirar essas coisas de lá pra cá. Só que a gente não consegue morar num apartamento se não tem uma geladeira, se não tem fogão, se não tem, sei lá, um sofá, enfim. E aí a gente precisou desprender um pouco de dinheiro também e recolocar certas coisas aqui no apartamento. E se eu vou passar muito tempo aqui no apartamento, eu preciso remontar o meu estúdio, digamos assim, né? Eu não trouxe mesa, eu não trouxe minhas iluminações, enfim. Então eu quis, né? Eu ia falar que eu tive que comprar, mas não, eu quis comprar as coisas aqui pra deixar bonitinho e eu voltar a gravar vídeos aqui, porque a gente ia passar um bom tempo aqui. Passamos o mês de julho todo aqui em Tubarão, fiz bastante live, gravei bastante vídeo, e a gente viajou pro Japão logo no início de agosto, lugar que a gente ia ficar por 70 dias. Em que período, único período possível desse ano, a reforma poderia ser realizada lá na nossa casa? Em setembro. A gente voltou pra cá em outubro, ou seja, a gente não tava aqui pra reforma. A gente deixou uma pessoa de confiança pra acompanhar a reforma lá na casa, só que, enfim, a gente não tava aqui. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. A gente se remudou pra Tubarão, a gente fez uma reforma em casa e a gente tava viajando. Também gastei bastante dinheiro. Eu não quero transformar esse vídeo numa questão financeira, mas enfim, não é segredo pra ninguém que eu ganho bem e que eu trabalho bastante, eu faço publi, eu sou parceiro do YouTube, eu sou parceiro da Twitch, então eu recebo uma boa grana, eu fiz show no Brasil inteiro e eu guardei bastante dinheiro. Então eu pude gastar nessas coisas, porque, sei lá, é minha vida com o Léo.
eu queria ter um lugar legal pra gente morar e queria que a gente fosse feliz e a gente precisava, enfim, fazer essas coisinhas. Não é que eu tô me justificando nem nada, eu só queria deixar claro que, tipo, eu não tô reclamando de dinheiro. Eu me sentiria muito idiota se eu fizesse isso. Enfim, não é sobre isso. O ponto é que foi muita coisa ao mesmo tempo pra nossa cabeça. Ainda mais que a gente tava literalmente do outro lado do mundo. Era um pouquinho difícil de acompanhar as coisas. Então a gente vai pro próximo capítulo, que é Japão. Eu organizei muita ideia de vídeo, muitas atividades que eu gostaria de fazer lá, especificamente para criar conteúdo. Só que quando eu cheguei lá, duas coisas aconteceram. Primeiro, essas ideias não vingaram muito. E segundo, eu brochei total. Eu brochei total de fazer muito conteúdo lá no Japão, justamente porque não tava sendo o que eu esperava. A viagem foi incrível, mas não era como quando eu fui pro Japão pela primeira vez em 2016, que eu postei aqueles vlogs. Tempos eram diferentes, eu era outra pessoa, eu só não tava afim. Então foi uma junção das duas coisas. Primeiro, que ficou meio, sei lá, não foi tão legal reproduzir essas ideias. E segundo, eu desanimei com elas. Era só isso que eu queria contar mesmo. Voltamos pro Brasil e a gente veio direto pra Tubarão porque eu tinha muito trabalho pra fazer. Não só gravar vídeo e afins, mas eu precisava resolver muita coisa mesmo. E a nossa casa em Floripa, apesar de ter terminado a reforma, a gente precisaria se remudar. Ia ser muita energia, ao mesmo tempo que tava rolando muito trabalho ao mesmo tempo. E 3 dias depois que a gente chegou também, nós casamos. Em julho, a gente foi no cartório entregar os documentos e fazer as paradas todas. E a ideia era casar antes da gente ir pro Japão, mas não tinha data. E aí, a única data que tinha pra quando a gente voltasse do Japão e que a gente não precisasse refazer os documentos todos de novo, era dia 20 de outubro. Que foi a data oficial do casório de Lubinha e Leozinho. E foi muito legal. Foi pequeno, foi especial. Não teve cerimônia. Teve os meus pais e 2 dos meus melhores amigos como testemunhas. Aliás, 2 dos melhores amigos meus e do Léo. Foi uma data muito especial. E eu também não contei nada aqui no canal porque eu sou meio idiota. E eu só não contei. A questão do casamento, acho que eu e o Léo estávamos noivos há quase ou mais de um ano. Acho que fez um pouco mais de um ano. E eu já cansei de brincar e reclamar. Era zoeira, óbvio, mas ao mesmo tempo tem um fundinho de verdade, sabe? Você estar noivo é meio que estar num limbo. Tipo, eu não tô casado ainda, mas também a gente não tá só namorando. E sei lá, era uma coisa meio estranha. E eu sou muito decidido em muita coisa da minha vida, mas na maioria das coisas eu sou um pouco indeciso. E o Léo também. Então a gente não sabia o que a gente queria fazer. Vamos fazer uma cerimônia? Não sei. Vamos convidar quantas pessoas? Vai ser 5 pessoas ou vai ser 80? Não sei. Vamos fazer uma lista. Minha lista deu 5 pessoas, a do Léo deu 20. Eu disse, não, a gente precisa... Vamos pensar, então, quem que a gente quer lá, pra daí depois a gente decidir o que quer fazer. Aí a gente fez uma puta lista, conversamos. Ok, vamos fazer em tal lugar. Não sei. Vamos deixar pra decidir o lugar depois. Até porque a reunião que a gente tava fazendo já tava durando umas 2 horas. Assim, então outro dia a gente conversa. Ficou resolvido por isso. Só que minutos depois da reunião de 2 horas, eu sugeri, por que a gente, sei lá, não pega todo esse dinheiro que a gente gastaria nesse negócio, viaja pra uma praia na Inglaterra, contrata uma pessoa lá pra oficializar o casamento e a gente fica lá na frente, na praia, na frente de um puta castelo de fundo e casa lá. Mas vai ter fotinho na praia e vai ter a pessoa lá. Vocês estão casados, ok. O Léo, é claro que eu quero. Aí eu disse, não, mas e a nossa reunião? Assim, foda-se, vamos gastar dinheiro com a gente, disse o Léo. Eu assim, é com essa pessoa que eu quero casar mesmo. Fomos pra Inglaterra e não casamos. E aí chegou num ponto que a gente conversou e pensou, olha, vamos fazer as legalidades, depois a gente faz uma cerimônia, se a gente for fazer, porque pelo jeito... Porque pelo jeito vai demorar um pouquinho. Só pra explicar também, tinha uma certa racionalidade por trás de querer fazer as legalidades. Afinal de contas, eu e o Léo, a gente tá viajando bastante e a gente não tem nenhuma... A gente não tinha, pelo menos, né? Nenhuma ligação legal. Então, suponhamos que alguma coisa acontecesse comigo ou com o Léo e eu precisasse tomar uma decisão por ele, ou ele precisasse tomar uma decisão por mim, que a gente não é familiar. Enfim, principalmente com tantas viagens pra lá e pra cá, isso começou a me deixar um pouco preocupado e eu acho muito mais seguro a gente, pelo menos, ter esse vínculo, que a gente é uma família agora. Então, eu pensei muito nisso também, a gente conversou sobre isso, e aí a gente decidiu, bora casar então. Foi muito legal. Meus pais fizeram... Minha mãe encomendou um bolinho. Não tinha nada preparado pra fazer bolinho, mas a minha mãe encomendou um, porque realmente ia ser só os papéis. E acabou sendo muito especial. Muito especial. É inacreditável pensar que uma pessoa como eu... Uma pessoa como eu tá com o Léo, sabe? Ou encontrou o Léo. Enfim, qual é o próximo capítulo? Eu não sei. Vamos falar de outubro, né? Já que foi o mês do nosso casamento e a gente parou por aí. Próximo tema seria... Oktoberfest. Oktoberfest foi um projeto que eu também não falei aqui pra ninguém, porque eu sou um paspalho.
Foi um projeto, inicialmente, assim, como é que eu posso dizer? Iniciado, melhor palavra, por um grupo de lubetes, como eu gosto de chamar eles, que no Instagram se denominam como Feuer Chat. É uma piada interna de quando eu fazia live lá em 2019 e eu dizia que o chat era Feuer Chat por causa do meu sobrenome, sabe? A Feuer Chat, então seria Feuer Chat. Muito engraçado, ótimo. No início do ano, ou melhor dizendo, ali na metade, mais ou menos perto do quase burnout, eles vieram conversar comigo e disseram que gostariam de fazer um projeto de caridade, de um vídeo ou de uma live. E eu conversei com eles e falei que naquele momento não ia ser muito legal porque eu não tava me sentindo, né, na vibe. Tava quase com burnout, eu não ia me sentir... Não ia ser muito legal, sabe? Eu não ia me dedicar, enfim. E aí a gente foi empurrando esse projeto até que batemos o martelo em fazer o negócio em outubro. E aí eu dei a ideia de não ser só um vídeo ou uma live de arrecadação pra caridade, mas também acho que seria legal o mês inteiro, sabe? Então o mês inteiro, uma instituição ou uma causa seria divulgada e a gente faria a arrecadação durante o mês inteiro, em live. E foi isso que a gente fez. Aí eu dei o nome de October Chat, já pensando que seria muito legal fazer isso nos próximos anos. Vamos ver no que dá. E aí, metade do mês de outubro eu tava no Japão e metade do mês de outubro seguinte, né? O restante eu tava aqui em Tubarão, que foi realmente quando o projeto começou a andar, né? Então a gente fez um Minecraft solidário, onde as pessoas pudessem fazer doações específicas, de valores específicos, e aí certas coisas aconteceriam dentro do jogo. Então, por exemplo, a pessoa doava, acho que R$80 e nascia 10 Creepers no bloco onde eu tava. O meu objetivo era, pelo menos, matar o Ender Dragon. Não rolou. Até porque doaram tanto que summonaram 2 ou 3 Ender Dragons, pelo que eu me lembro, no mesmo lugar ali. Enfim, tinha um valor específico que a pessoa doava e eu tinha que deletar o mundo. E tinha coisinhas menores também, né? Então, doava R$10, era um Creeper, eu acho, ou R$8. E aí tinha o Silverfish, aquela larvinha. Tinha doações de coisas boas também, então eu ganhava algum item de Netherite. Enfim, durante as lives também, certos valores específicos que as pessoas doavam foram... fazer certos sons durante as lives, enfim. E a gente arrecadou, deixa eu pegar o valor exato aqui, R$3.646,65 a gente arrecadou. Sem contar o que foi doado direto pra instituição. Então, pra fazer todos esses esquemas de, tipo assim, receber um valor X e alguma coisa acontecer no Minecraft, ou sons específicos e tal, ou o dinheiro precisava passar primeiro por mim, né, pra gente controlar isso, e aí depois a gente doava pra instituição que a gente escolheu, que foi a AACD. Associação de Assistência à Criança Deficiente. Porque outubro, o mês das crianças, né, dia 12 de outubro, enfim, achei que seria uma instituição muito legal pra gente dedicar os esforços. E foi realmente muito legal. Foi realmente muito legal. Pena que metade do mês ali, sei lá, não tava tão disponível assim, justamente pra fazer live, porque 12 horas de diferença era complicado. Era complicado. Eu faço lives de tarde, então não podia fazer live lá de tarde no Japão, porque seria de madrugada aqui. Mas eu fiquei muito feliz. E eu tava super duper, hiper, mega duper noiado de fazer um projeto desse, porque eu tava muito inseguro de quanto que seria arrecadado, se seria o suficiente. Sei lá, eu me coloquei uma pressão que foi completamente desnecessária. E eu fiz essa confissão pro pessoal do Feuer Chat e disse que quando eu fazia campanhas de caridade no passado, eu sempre falava pras pessoas, se você não pode doar um valor X, tá tudo bem. Você pode divulgar o projeto. Você pode falar pra outras pessoas sobre a tal instituição que a gente tava ajudando, ou sei lá. Porque isso com certeza ajuda, com certeza faz a diferença. Então, por que eu não falei isso pra mim mesmo? Claro que o objetivo era arrecadar fundos, mas o que a gente tava fazendo era muito legal. Eu não tinha o porquê, mais uma vez, me colocar essas barreiras invisíveis aí. E não tinha motivo nenhum pra eu não vir aqui e comunicar no canal, por exemplo, sabe? Eu colocava na minha cabeça, não, mas eu não quero fazer só um vídeo pra isso, porque... Não sei por quê. De novo, eu mesmo criei essa barreira invisível que nada a ver, ela tá ali. Aproveitando, eu quero deixar o meu imenso obrigado pra todo o pessoal do Feuer Chat, pros meus mods que trabalharam pra caralho nessas lives. Mods, inclusive, que doaram pra ACD. Mods que ajudaram na programação do programa ali pra fazer o Minecraft solidário funcionar. Mods que ajudaram com artes pra divulgar o projeto. Enfim, vocês são incríveis, né? Eu devo admitir. Eu amo eles, mas a gente finge que se odeia. É um relacionamento saudável, eu juro. Então esse foi outubro. Chegamos em novembro e foi quando bateu uma leve bad sobre... Essa barreira invisível tava grande demais. E aí qualquer coisa que eu fazia de vídeo no YouTube, eu tava me esforçando demais. E eu tô falando desse canal especificamente. O motivo de eu gostar tanto de... O Luba TV Games voltou, inclusive, né?
Enfim, o motivo de eu gostar tanto de fazer vídeos pro Luba TV Games e pro Luba TV Lives é porque eu tô em live e eu sinto que essa barreira não existe, porque eu não coloquei ela lá, e eu me sentia mais à vontade. Ter um canal com 8 milhões de inscritos meio que assusta. Assusta bastante. Só que só assusta bastante ao ponto de eu deixar me assustar. Faz sentido? Enfim, me assustou no passado e eu não sei por que não tá me assustando agora, por exemplo. Talvez porque eu tenha percebido que não existe barreira nenhuma, ou que ela tá ali só porque eu coloquei, e se eu coloquei ela eu posso tirar. Enfim, eu cheguei naquela fase em que eu achava que tudo que fosse fugir minimamente de novo, daquele ciclo Oxi, quartas Reddit, Oxi, quartas Reddit, eu ia me decepcionar, seja com números, ou comigo mesmo, ou ia me achar preguiçoso, ou ia estar colocando uma coisa que as pessoas não iam querer assistir. Eu não falo só de números não, tá? Eu falo de um certo medo de decepcionar. Nada a ver, sabe? O canal é meu. Acho que, seja lá qual for o motivo das pessoas terem se inscrito no meu canal e assistido, sei lá, algum vídeo, é porque elas gostaram de alguma coisa. Se elas gostaram de alguma coisa, foi porque eu gostei de fazer aquilo que eu estava gostando. Fazendo. Eu gostei de fazer aquilo que eu estava postando. Se já se perderam, se estão comigo ainda. E aí, agora chegamos em dezembro, em que eu passei, hoje é dia 8, passei os últimos 8 dias refletindo sobre isso e pensando se eu realmente gostaria de fazer um vídeo quebrando essa barreira invisível. E eu acho que sim. E acho que eu matei as saudades ao mesmo tempo. Eu realmente tô com saudades. Postar nesse canal, de fazer esse tipo de vídeo, de conversar. E tô com saudade de Oxi e quartas Reddit também. Porque, olha, tem muita coisa pra olhar na internet e fazer haha. De verdade. Durante esses 8 dias eu ficava me perguntando, mas qual é o propósito desse vídeo? Qual é o propósito de eu fazer um vídeo assim? Só conversar. Só conversar. Já é um propósito bom o suficiente, eu acho. Também não quero só falar de passados e de diários, mas falar algumas coisas que eu tô pensando pro futuro. Eu não sei se eu vou juntar todos os meus canais em uma coisa só de novo. Eu gostaria, mas eu não quero tomar nenhuma decisão impulsiva de novo. Então, se eu não tenho certeza, eu vou continuar fazendo o que eu tô fazendo e pegar um pouco mais leve comigo mesmo. Prestar atenção se eu tô gostando realmente das coisas que eu tô postando. No caso, vou assistir elas antes. Parece um problema de garota branca. Muita coisa parece, mas eu juro que não é. Eu amo meu trabalho. Independente de qualquer coisa, eu amo muito meu trabalho. Eu não quero perder ele. Eu não quero ser o motivo pelo qual eu perco meu trabalho. Você entende o que eu quero dizer? Eu não quero ser o motivo pelo qual eu vou começar a desgostar das coisas que eu tô fazendo. Enfim, então, eu não sei se eu vou juntar todos os meus canais em um só, como eu tentei fazer no passado. Eu mal tentei. Eu nem esperei, eu não fui paciente o suficiente pra ver os resultados do negócio. E aí eu fiz um veda. Enfim, talvez eu faça isso no futuro. Ou não. Eu não sei. Eu vou deixar o futuro decidir. E eu tô cozinhando na minha cabeça há muito tempo um quadro chamado... Lembra do Chama Ela Pra Conversar? Tô cozinhando há muito tempo na minha cabeça uma ideia de transformar isso num quadro. No caso, Chama Pra Conversar. Onde eu só vou bater o papo com alguém que eu gosto. Eu fiz isso no passado. Eu fiz um vídeo desse com o Michael Kister, em que a gente só ficou conversando. Não era react a nada e não tinha... A gente só papeou mesmo. Quase um podcast, mas nem tanto. E eu gosto dessa ideia. Talvez eu traga ela logo. Talvez a tempo de algum tema natalesco. Outra ideia que eu tenho, falando de temas natalescos, é... Aí eu não sei se é muita saudade da minha parte, mas eu gostaria de ler histórias de vocês de novo na Turma-feira. Não sei se dá tempo de voltar com uma Turma-feira de histórias constrangedoras e micos de Natal de vocês mesmos. Vocês lembram? Era uma época interessante. Até todas as histórias envolverem cocô e crush. Às vezes os dois temas numa história só. Que foi por isso que a Turma-feira acabou, inclusive. Muita gente pergunta, cadê a Turma-feira? Porque as histórias estavam um pouquinho repetitivas e... claramente fakes. E eu não tenho capacidade de cheirar as histórias fakes. Isso era trabalho do Rodrigo Haro, que infelizmente não tá mais entre nós. Ele foi destruído numa gameplay de Jump King em live. Pois é. O único motivo que eu tô há quase 14 anos no YouTube é que eu me divirto muito fazendo o que eu faço. E o único motivo que eu me divirto muito fazendo o que eu faço são vocês. Não tem graça fazer isso aqui sem vocês. Óbvio, não faria sentido fazer isso aqui sem vocês também, mas tô falando de diversão mesmo. Eu acho que eu me divirto muito com vocês. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado aos membros. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo carinho. E esse foi um diário de eu vou abrir a calculadora. 342 dias. Um diário de 342 dias num vídeo de quase 1 hora. Até mais.